Eu tô tendo um AVC ou isso aqui tá com problema de foco, hein? Nesse vídeo aqui eu vou fazer as contas, calculadora na mão. Vamos saber o que cada time brasileiro precisa para passar de fase na Libertadores. Qual é a condição do seu time, hein? Bom, o Botafogo ele pega a Universidade Católica, o Estudiantes pega o Carabobo. Acredito que o Estudiantes vai ganhar. Então, o Botafogo precisa ganhar e fazer saldo, tá? Porque se ele empatar, já fica complicado. Isso porque num caso vai que empatem as duas partidas, o Universidade chegaria a 11 pontos, o Botafogo e o Estudiantes a 10, só que o Estudiantes tem mais saldo. Então o Botafogo ficaria de fora. Então, em resumo, o Botafogo só passa se ganhar mesmo. Não tem outra forma. Aliás, se ele empatar e o Estudiantes perder, tem chance. Mas eu acho bem difícil, viu? Jogando contra o Carabobo. O Carabobo tá muito mal. E tem a hipótese também de ambos ganharem, né? Tanto o Botafogo quanto o Estudiantes. Aí nesse caso quem rola é a Universidade Católica. Já no grupo C, o Flamengo recebe o Deportivo Táchira em casa. Como eu disse no vídeo anterior, apesar de eu ter considerado errado, né, interpretado errado o saldo de gols, não ficou tão longe assim do que eu tinha dito. O Flamengo vai receber em casa o Deportivo Táchira. Deve atropelar os caras e fazer um saldo, a menos que eles deem uma ramelada histórica, né? Uma flamengada. E a LDU recebe o Central Córdoba em casa. Apesar de ser na casa da LDU, eu acho que o Córdoba, pela campanha que vem fazendo, é favorito e eu acredito que vai ganhar. Mas, caso aconteça a vitória da LDU e do Flamengo, a gente tem que considerar que o Central Córdoba tem 3 de saldo, Flamengo 2 e a LDU 1. Então, supondo que a LDU vença, vai ficar os três com 11 pontos. E aí vai ser resolvido no saldo de gol. Daí eu vejo muita vantagem para o Flamengo, que vai pegar o pior time do grupo e deve fazer muito saldo. E aí tudo vai depender de quanto a LDU venceria, né? O Central Córdoba. Então, nesse cenário, eu vejo muito, mas muito favorável ao Flamengo. No grupo D o negócio está quase que totalmente resolvido, né? Eu digo quase que assim, o São Paulo vem fazendo uma ótima campanha na Libertadores. Por mais que eu zoe o São Paulo, eu faça muita piada com o São Paulo. Faço piada com todos, né? Mas eu zoo muito o São Paulo. O São Paulo é um time muito tradicional da Libertadores, que há um tempo não vinha com uma campanha dessas, né? E o São Paulo tá com uma ótima campanha, já está classificado, assim como o Libertad também está classificado. Porém, o São Paulo recebe o Tadieres e o Libertad recebe o Alianza Lima. Mesmo ambos perdendo, já estão classificados, porque os outros dois só chegam a 7 pontos, né? Enquanto o São Paulo tem 11 e o Libertad 8. Porém, se ambos perderem, ou São Paulo perder e Libertad ganhar, aí depende o resultado desses jogos para saber quem é o primeiro do grupo. No grupo E, o Racing recebe o Fortaleza e o Colo-Colo recebe o Bucaramanga. O Racing já está classificado, nem que seja em segundo, mas está classificado. Isso porque, independente do resultado do Colo-Colo contra o Bucaramanga, se o Bucaramanga vencer, não, mesmo assim não alcança o Racing, mas pode passar o Fortaleza. O que traz outra nuance para esse jogo do Fortaleza. O Fortaleza vencendo o Racing, passam os dois, porém com o Fortaleza em primeiro. Então olha que interessante, os três têm chance ainda de passar, porém a gente não tem a liderança ainda confirmada no grupo. Então esse jogo do Fortaleza com o Racing vai ser um jogaço, que vale a liderança e classificação para o Fortaleza, enquanto o Bucaramanga tem que ganhar e torcer por um empate ou derrota do Fortaleza. Apesar que o Bucaramanga ainda precisaria ganhar de um placar elástico, porque a gente tem que considerar o saldo de gols. Porque o Fortaleza ele tem 4 positivo e o Bucaramanga menos 3. Então teria que ter uma goleada em um dos jogos para tirar aí esse saldo. Acredito que está bem pró ao Fortaleza, tá? De repente Fortaleza empatar, o Bucaramanga mesmo ganhando, não conseguindo um placar elástico, já tá bom pro Fortaleza.
Todavia, é bom o Fortaleza ganhar, já passa em primeiro do grupo, já decide em casa suas partidas, né? A menos que pegue Palmeiras ou alguém de pontuação maior. Mas é interessante que o Fortaleza ganhar. Bom, no grupo F já dá pra saber que um brasileiro vai cair, né? O Nacional recebe o Atlético Nacional e o Internacional recebe o Bahia. Olha que interessante. Nesse grupo tinha o Atlético Nacional, o Internacional e o Nacional. Aqui não precisamos nem olhar para o saldo de gols, né? Na pontuação a gente já vê para onde que se encaminha o grupo. O Inter e o Bahia vão ficar. Um dos dois, quem vencer, fica com a vaga. Em caso de empate ou vitória do Inter nessa partida, se o Atlético Nacional perder, o Inter classifica em primeiro. Se o Atlético Nacional empatar e o Inter vencer, classifica o Inter em primeiro também por conta do saldo de gols, beleza? Então pro Bahia só interessa vencer. No grupo G, eu vejo o Sporting Cristal, acho que com a missão mais difícil de todas nessa última rodada da Libertadores. Sem arrogância, sem soberba, né? Eu não nego, sou palmeirense. Mas para passar, o Sporting Cristal precisa ganhar do Palmeiras e reverter um saldo de -4 e torcer que o Cerro perca para o Bolívar, o que não é impossível porque vai jogar lá na altitude. Porém, o Sporting Cristal precisa ir lá no Allianz e tirar um saldo de -4 contra o Palmeiras. Então precisaria enfiar uns 4-0 no Palmeiras, ao passo que o Cerro deveria perder sua partida. Que daí eles empatariam em pontos e o Sporting passaria no saldo de gols. Então, assim, a menos que o Cerro tome uma sacolada lá na altitude, né? Não sei, uma noite ruim. Eu acho muito difícil que o Bolívar, por mais que o Sporting Cristal, por mais que o Palmeiras possa poupar um ou outro jogador, eu acho muito difícil o Sporting Cristal ir lá no Allianz Parque e fazer 4-0 no Palmeiras. E aí, seu time tá bem? Tá passando? Vai cair? O que que você acha? Escreve aí a sua opinião. Já deixa seu like, se inscreve, aperta o sininho, hypa, faz o que puder, chama a galera pro canal, ajuda a gente a crescer. Isso aqui tá mudando e vai ficar muito top. Muito obrigado, galera. Valeu e até mais.